Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. 1 Reis 8, 56. Deus concede coisas boas aos seres humanos de acordo com sua promessa. Isso é um fato e não uma mera opinião. Nós a declaramos e desafiamos todo mundo a trazer qualquer evidência para refutar essa declaração. Nesse ponto, eu sou uma testemunha pessoal. Minha experiência tem sido longa e minha observação tem sido ampla, mas eu nunca me encontrei ainda com uma pessoa que confiasse em Deus e descobrisse que a promessa do Senhor lhe falhou. Tenho visto muitas pessoas sofrendo duras provações, descansando na palavra do Senhor, e também tenho visto muitos moribundos triunfarem na morte pelos mesmos meios. Mas nunca me encontrei com um crente que tenha se envergonhado da sua esperança por causa de suas aflições temporais, nem com alguém que em seu leito de morte se arrependeu de ter confiado no Senhor. Toda a minha observação aponta para outra direção e me confirma na persuasão de que o Senhor é fiel a todos os que confiam nele. Sobre esse assunto, eu estou preparado para fazer uma afirmação solene em um tribunal de justiça. Eu não proferiria uma falsidade sob o pretexto de uma fraude piedosa, mas testemunharia sobre esse importante assunto como uma testemunha honesta, sem reservas ou equívocos. Eu nunca conheci um indivíduo que, na iminência da morte, lamentasse por ter confiado no Salvador. Não, mais ainda, nunca ouvi dizer que tal coisa tenha acontecido em qualquer lugar e em qualquer momento. Se tivesse havido tal caso, os detratores do Evangelho o teriam anunciado alto e em bom som. Cada rua teria ouvido as más notícias. Cada pregador teria sido confrontado com isso. Deveríamos ter sido recebidos com panfletos na porta de cada igreja e capela, relatando que tal pessoa que havia vivido uma vida santa e confiado nos méritos do Redentor, havia descoberto em suas últimas horas que havia sido enganada e que a doutrina da cruz não passava de uma completa ilusão. Desafiamos os oponentes a descobrir tal ocorrência, que o encontrem entre os ricos ou pobres, idosos ou jovens. Deixem o próprio demônio, se puder, testemunhar o fracasso de uma única promessa do Deus vivo. Mas nunca foi dito que o Senhor enganou alguém do seu povo, e isso nunca será dito, pois Deus é fiel em cada palavra que ele já pronunciou. Deus nunca se rebaixa a uma mentira. A mera suposição disso é blasfêmia. Por que ele deveria ser falso? O que há sobre ele que poderia levá-lo a quebrar sua palavra? Seria contrário à sua natureza. Como ele poderia ser Deus e não ser justo e verdadeiro? Ele não pode, portanto, violar sua promessa por qualquer falta de fidelidade. Além disso, o Deus onipotente nunca promete além do seu poder. Com frequência, pretendemos agir de acordo com nossa palavra, mas nos encontramos dominados por circunstâncias esmagadoras, e nossas promessas caem por terra, porque somos incapazes de cumpri-las. Nunca será assim com o Deus onipotente, pois sua capacidade é ilimitada, é infinita. Todas as coisas são possíveis a ele. Como está em Gênesis 18, 14, Jó 42, 2, Mateus 19, 26, etc. Nossa promessa pode ter sido feita por engano e podemos depois descobrir que seria errado fazer o que prometemos. Mas Deus é infalível e, portanto, sua palavra nunca será retirada com base em um erro. A sabedoria infinita estabeleceu seu imprimatur em cada promessa. Cada palavra do Senhor é registrada por um julgamento infalível e ratificada pela verdade eterna. A promessa também não pode falhar devido ao prometedor divino sofrer alguma mudança. Nós mudamos, pois somos imperfeitos e inconstantes. Mas Deus não conhece a variabilidade nem a sombra de uma mudança, como diz Tiago 1,17. Disso decorreu que sua palavra permanece para sempre a mesma. Porque ele não muda, suas promessas permanecem firmes como as grandes montanhas. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Diz Números 23, 19. Nossa forte consolação repousa sobre a imutabilidade de Deus. Nem pode a palavra do Senhor cair por terra em razão de ele ter esquecido, de ele ter se esquecido.
O que prometemos pode estar além da nossa capacidade de cumprir. Embora estejamos dispostos, falhamos em cumprir o que prometemos porque outras coisas entram em cena e distraem nossa atenção. Esquecemos ou perdemos o interesse. No entanto, isso nunca acontece com o fiel prometedor. Sua promessa mais antiga ainda está fresca em sua mente, e ela significa a mesma coisa agora, como se lhe a tivesse proferido pela primeira vez. Deus está de fato sempre dando a promessa, já que não há limite de tempo para ele. As antigas promessas das Escrituras são novas promessas de fé, pois cada palavra ainda sai da boca do Senhor para ser pão para os homens, como diz Deuteronômio 8:3 e Mateus 4:4. Por causa de tudo isso, a palavra do Senhor merece toda a fé, tanto implícita como explícita. Podemos confiar de forma exagerada nas pessoas, mas nunca podemos fazê-lo em relação a Deus. Nunca podemos confiar de forma exagerada nas suas promessas. Sua palavra é a coisa mais segura que já existiu ou que poderá existir. Acreditar em sua palavra é acreditar que ninguém pode questionar ela de forma justa. Será que Deus disse tal coisa? Então assim deve ser. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará, como está em Mateus 24:35. As leis da natureza podem ser suspensas. O fogo pode cessar de queimar e a água pode parar de jorrar, pois isso não envolveria nenhuma infidelidade da parte de Deus. Mas sua palavra falhar envolveria uma variabilidade desonrosa no caráter e na natureza da divindade. Isso nunca poderá suceder. Vamos testificar o fato de que Deus é verdadeiro e nunca permitamos em nossa mente a possibilidade de suspeitar da sua veracidade. A imutável palavra da promessa é e sempre deve ser a norma que rege o ato de Deus doar. Considere um pouco enquanto faço uma observação adicional, a saber, que não pode existir nenhuma regra contra esta norma. Nenhuma outra lei, hipotética ou real, pode jamais entrar em conflito com a regra da promessa de Deus. A lei do merecimento às vezes é colocada contra ela, mas essa lei não pode prevalecer. Diz alguém, não posso pensar que Deus pode me salvar ou vai me salvar, pois não há nada de bom em mim. Você fala corretamente. O seu medo não pode ser removido se Deus quiser agir para com você tendo por base a regra do merecimento. Mas se você crer em seu Filho Jesus, essa regra não funcionará, pois o Senhor agirá para com você de acordo com a regra que rege sua promessa. A promessa não foi fundada sobre seus méritos. Ela foi feita livremente e será tão livremente cumprida quanto livremente foi pronunciada. Se você perguntar como seus méritos podem ser satisfeitos, deixe-me lembrá-lo de Jesus que veio para salvá-lo de seus pecados. Os méritos ilimitados do Senhor Jesus são postos em sua conta e seus terríveis deméritos são assim neutralizados de uma vez por todas. A lei do mérito sentenciaria você à destruição tal como você está destruído em si mesmo. Mas aquele que crê não está sob a lei, mas sob a graça. E sob a graça, o grande Senhor lida com os seres humanos de acordo com a pura misericórdia revelada em sua promessa. Opte por não ser um mero religioso professo, ou a justiça deve condená-lo. Esteja disposto a aceitar a salvação como um dom gratuito concedido através do exercício da prerrogativa soberana de Deus, que diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Êxodo 33:19 e Romanos 9:15. Seja humildemente confiante na graça de Deus que se revela em Cristo Jesus, e a promessa será ricamente cumprida para você. O Senhor tampouco lida com os seres humanos de acordo com a medida da capacidade moral deles. Afirma aquele que está à procura: acho que poderia ser salvo se eu pudesse me tornar melhor, ou me tornar mais religioso, ou exercer maior fé, mas estou sem forças. Não posso crer, não posso me arrepender, não posso fazer nada certo. Lembre-se então de que Deus, o Deus gracioso, não prometeu abençoá-lo de acordo com a medida da sua capacidade de servi-lo, mas de acordo com as riquezas da sua graça, como declarado em sua palavra. Se os dons de Deus fossem conferidos a você
de acordo com sua força espiritual, você não receberia nada, pois você nada pode fazer sem o Senhor, como está em João 15, verso 5. Mas como a promessa é cumprida de acordo com a infinidade da graça divina, não pode haver dúvida alguma sobre ela. Você não precisa duvidar da promessa em razão de sua incredulidade, mas considere que aquele que prometeu também é capaz de realizar. Não limite o Santo de Israel sonhando que seu amor está limitado por sua capacidade. O volume do rio não deve ser calculado pela aridez do deserto pelo qual ele flui. Não há proporção lógica entre os dois. Mesmo com pouca visão, pode-se observar que não há como calcular a extensão do amor infinito, medindo pela fraqueza humana. As operações da graça onipotente não são limitadas pela força mortal ou pela falta de força. O poder de Deus manterá a promessa que ele pronunciou. A fraqueza humana não pode derrotar a promessa de Deus, nem a força humana que pode cumprir essa promessa. Aquele que proferiu a palavra, ele mesmo a cumprirá. Não é seu dever, nem meu, cumprir as promessas de Deus. Esse é o ofício dele e não nosso. Infeliz desamparado, prenda seu pesado vagão da incapacidade ao grande motor da promessa, e você será arrastado na linha do dever e da bênção. Embora você esteja mais morto do que vivo, embora tenha mais fraqueza do que força, isso não afetará a certeza do compromisso da promessa divina. O poder da promessa está naquele que fez a promessa. Olhe, portanto, para Deus e desvie o olhar de si mesmo. Se você estiver fraco, descanse nos braços da promessa divina. Se você se considerar morto, seja enterrado na sepultura onde jazem os ossos de uma promessa, e você será feito vivo assim que os tocar, como está em 2 Reis 13, 21. O que podemos ou não fazer não é a questão, mas tudo depende do que o Senhor pode fazer. Basta que cumpramos nossa parte no pacto, sem tentar cumprir as promessas de Deus. Eu não gostaria que meus semelhantes duvidassem da minha capacidade de pagar dívidas, porque o mendigo que perambula na rua seguinte não pode pagar o que ele deve. Por que então eu deveria suspeitar do Senhor, porque tem motivos graves para desconfiar de mim mesmo? Minha capacidade é uma questão distinta da fidelidade de Deus. E é uma pena misturar as duas coisas. Não devemos desonrar nosso Deus sonhando que seu braço ficou curto porque nosso braço ficou fraco ou cansado, como diz o Salmo 136, verso 12. Tampouco devemos medir Deus pela regra de nossos sentimentos. Muitas vezes ouvimos essas lamentações. Não sinto que posso ser salvo. Não sinto que um pecado como o meu possa ser perdoado. Não sinto que seja possível que meu coração duro possa ser suavizado e renovado. Esta é uma conversa pobre e tola. De que forma nossos sentimentos podem nos guiar em tais assuntos? Você sente que os mortos em seus túmulos podem ser ressuscitados? Você sente mesmo que o frio do inverno será seguido pelo calor do verão? Você pode sentir essas coisas? Você acredita nelas? Falar de sentimento nesse assunto é um absurdo. Será que a pessoa que desmaia sente que vai reviver? Não é a natureza de tal estado pensar morte? Será que os corpos mortos sentem que ressuscitarão? O sentimento está fora de questão. Deus deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido, e ele lhe dará o que prometeu, sejam quais forem seus sentimentos. Se você der uma folheada no livro de Deuteronômio, verá que Moisés usa o verbo prometer em relação a Deus. Ele diz: o Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Deuteronômio 1:11. Ele não pode pronunciar sobre Israel uma bênção maior. Aquele homem santo via as ações do Senhor com constante admiração, porque elas eram como ele vos prometeu. Em nosso caso, também, a regra do trato do Senhor será como ele vos prometeu. Nossa experiência da graça divina não será como sentimos agora, mas como ele vos prometeu. Enquanto falo assim para o conforto dos outros, me sinto obrigado a confessar que, pessoalmente,
Estou sujeito a sentimentos muito mutáveis, mas aprendi a dar muito pouca importância a eles, de uma forma ou de outra. Acima de tudo, deixei de estimar a verdade da promessa pela minha condição mental. Hoje me sinto tão alegre que poderia dançar ao som do tamborim de Miriam, como está em Êxodo 15, 20. Mas talvez, quando acordar amanhã de manhã, eu só possa suspirar em harmonia com as lamentações de Jeremias. Será que minha salvação mudou de acordo com esses sentimentos? Nesse caso, ela deve ter tido uma base muito frágil. Os sentimentos são mais inconstantes do que os ventos, mais inconstantes do que as bolhas de sabão. Eles devem ser um indicador da fidelidade divina? Os estados de espírito dependem mais ou menos da condição do fígado ou do estômago. Devemos julgar o Senhor por eles? Certamente que não. O estado do barômetro pode enviar nossos sentimentos para cima ou para baixo. Pode haver muita dependência de coisas tão mutáveis. Deus não sustenta seu amor eterno sobre nossas emoções. Isso seria equivalente a construir um templo sobre uma onda. Somos salvos de acordo com os fatos, não de acordo com as fantasias. Certas verdades eternas nos provam se somos salvos ou perdidos. E essas verdades não são afetadas por nossa euforia ou depressão. Ó querido, não ponha seus sentimentos como um teste para experimentar a veracidade do Senhor. Tal conduta é uma espécie de insanidade e maldade misturadas. Se o Senhor pronunciou a palavra, Ele a tornará satisfatória. Quer você se sinta triunfante, quer se sinta desanimado. Novamente, Deus não nos dará de acordo com a regra das probabilidades. Parece muito improvável que você, meu amigo, seja abençoado pelo Senhor que fez o céu e a terra. Mas se confia no Senhor, você é favorecido tão seguramente quanto a própria mãe do Senhor, Maria, da qual se diz que todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Porque está escrito, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1, 45 e 48. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmos 84, verso 12. Pode parecer improvável que um velho pecador, mergulhado no vício, ao crer em Jesus, comece imediatamente uma nova vida, e no entanto, assim será. Pode parecer muito improvável que uma mulher que vive em pecado ouça esta palavra: quem crê em mim tem a vida eterna, como está em João 6,47, e imediatamente agarre-se a ela e receba imediatamente a vida eterna. No entanto, tudo isso é verdade. Eu já vi isso ocorrer tantas vezes. Nosso Deus é um Deus de maravilhas. Coisas improváveis, sim, impossíveis para nós, são coisas do cotidiano para Ele. Deus faz o camelo, apesar de sua carcunda, passar pelo fundo de uma agulha, como Mateus 19, 24. Ele chama à existência as coisas que não existem, como diz Romanos 4, 17. Você ri da própria ideia de ser salvo? Que não seja o riso desconfiado de Sara, mas o riso alegre da expectativa de Abraão. Creia em Jesus e você rirá por toda parte, por dentro e por fora, não por incredulidade, mas por uma outra razão bem diferente. Quando conhecemos a Deus, não deixamos de nos maravilhar, mas começamos a estar em casa, cercado de maravilhas. Eu acredito na promessa da graça de Deus e você, ao acreditar, viverá em um novo mundo que será sempre uma terra de maravilhas para você. É algo tão feliz ter tanta fé em Deus a ponto de esperar com tanta certeza o que é mais improvável ao mero julgamento humano. Para Deus, tudo é possível. Mateus 19, 26. Portanto, é possível que Ele salve toda a alma que crê em Jesus. A lei da gravidade age em todos os casos, assim como a lei da fidelidade divina. Não há exceções à regra de que Deus manterá seu pacto, sua aliança. Casos extremos, casos difíceis, sim, casos impossíveis estão incluídos dentro do círculo da palavra do Senhor. E, portanto, ninguém precisa se desesperar ou mesmo duvidar. O momento de Deus chegou quando o ser humano atingiu o seu limite. Quanto pior for o caso, mais seguro
é de ser ajudado pelo Senhor. Ó, que você, meu ouvinte desesperado e indefeso, dê ao Senhor a honra de nele crer e depositar tudo em suas mãos. Quanto tempo vai demorar até que a humanidade confie em seu Deus? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Ó, que nos decidamos em nossa mente a jamais voltar a desconfiar do fiel, como está em 2 Coríntios 1:18. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3:4. O próprio Senhor diz: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não minhas palavras. Números 11:23. Que o Senhor não nos fale assim com furor, mas que creiamos e tenhamos certeza de que suas declarações solenes devem ser cumpridas. Não falemos mais uns aos outros dizendo o que é a verdade, como está em João 18:38, mas que saibamos infalivelmente que a palavra do Senhor é segura e dura para sempre, como está em Isaías 40, verso 8. Aqui está uma promessa pela qual você pode começar. Experimente-a e veja se não é verdade. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15.